Um bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante sobre a direção de Deus. A gente deve observar como que Deus nos dirige. E assim como era lá no princípio, antes da queda, então Deus dirigia tudo. O espírito, o homem espírito, que vivia no espírito, que andava no espírito, ele dirigia tudo. A terra estava sob seu domínio antes da queda. Então, se ele quisesse que um animal fosse a tal lugar, aquele animal iria. Se ele quisesse que alguma coisa acontecesse, então bastava ele querer e aquilo aconteceria. Tudo estava sob seu controle, tudo. E hoje, a gente tem que observar essas coisas, né? Para a gente discernir as coisas e descobrir qual é a vontade de Deus na nossa vida. E tudo a gente tem que observar. Temos que observar todas essas coisas, né? Essas mudanças, todas, muito dos nossos hábitos, né? Muitos de nossos hábitos. Essa semana é interessante, pessoas estão com fome, literalmente, da palavra, de ouvir uma mensagem. Eu estive agora lá na Santa Isabel atendendo uma família. Foi algumas reuniões, mas não perseverou. Mas agora, nesse tempo, tem surgido. Estive lá segunda, devo estar hoje ou amanhã, assim, ensinando a palavra. E aí, a gente tem tempo suficiente, né? As pessoas, forçosamente, elas pararam das suas agitações. Aquele corre, eles forçosamente pararam. E eu estava me lembrando naquele dia, eu penso que foi aqui, falei no culto passado, daquela moça que tinha o desejo de pregar numa colônia de leprosos. Só que só podia ir lá pregar se também tivesse a doença, a hanseníase. E um dia ela foi se olhar no espelho e apareceu uma mancha na sua testa. Ela foi até o médico e o médico atestou que ela estava com hanseníase. Em vez dela ficar desesperada, ela ficou feliz. Ficou alegre que agora o desejo do seu coração, da sua alma, ela ia poder pregar agora lá. E ela foi para lá, pregou, estabeleceu um trabalho lá. Depois de um ano do trabalho já estabelecido, ela foi olhar no espelho, a mancha tinha sumido. E ela ficou curada. E ela retornou para sua casa. Estranho, mas Deus faz dessas coisas para cumprir a sua palavra. Eu estava lendo agora há pouco, o irmão Brana muito cansado, chegou em casa para dormir, naquele período que ele tinha perdido sua esposa. Então ele cuidava do Billy. Ele chegou muito cansado e o Billy de madrugada, ele estava recém-casado.
Ele estava muito cansado e Billy, de madrugada, bateu nele, disse, pedindo água. Aí ele disse para o filhinho dele, vai, a pane está ali em cima da mesa, papai está muito cansado. Aí ele voltou e não demorou muito, Billy bateu de novo nele. A criança disse, papai, eu estou com medo. Eu estou com medo de ir lá na cozinha, pegar. Ele disse, não, filho, não tenha medo, dá para ver daqui para ali. Voltou e o menino bateu nele e disse, papai, eu estou com medo. Aí ele, sabe quando a gente levanta, cansado, com sono e tudo, aí o Billy pegou na mão, ele pegou na mão de Billy e foi até a cozinha. Quando chegou próximo da mesa, o piso, a irmã Meda tinha passado uma cera ou alguma coisa assim, e o piso estava escorregadio e a criança escorregou. E quando a criança escorregou, ele levantou, ele sustentou ela. Aí ele ficou pensando, se ela viesse sozinha, ela ia cair. Então ele fez dali em diante, ele adotou um bom hábito, o Mombrana, com aquilo. Ele disse, Senhor, nunca deixes de segurar minhas mãos. Se eu cair, se eu escorregar, o Senhor me sustente. Uma coisa assim parece simples, mas quão profundo é isso, né? Que Deus sustente, nos sustente. E eu penso como nós aqui de Benevides somos privilegiados. Nós estamos privilegiados. Nós temos ouvido de irmãos do tabernáculo mesmo, outros pastores que não estão tendo reuniões e eles estão desejosos, com saudade das reuniões. E nós aqui na quietude, estamos quietos e estamos nos alimentando, né? E isso é muito importante para nós. Porque você só sabe o bem que você tem depois que você perde. Quantas a gente vê pessoas chorando diante do caixão de um ente querido, né? De um pai, de uma mãe, a gente vê eles chorando e tudo. Mas quando eles estavam vivos, eles não tinham sido tão valorizados. A gente não dava tanta atenção para eles. E depois que perde é que vem aquele remorso, aquelas coisas todas, devido não poder fazer mais nada. Eu falo isso de mim mesmo, né? Às vezes bate uma saudade do meu pai e bate uma saudade da minha mãe. E eu lamento não ter vivido mais perto deles. Mais perto deles. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo. Nós entendemos que há uma tempestade lá fora, mas em nós há muita paz. A paz. Eu estava lendo nessa madrugada sobre a pomba, né? Estou lendo a mensagem, uma das mensagens nas asas de uma pomba branca. E a pomba,
como nós vimos sexta-feira, é uma ave que representa Deus. É uma ave que representa Deus. E quando Deus a criou, Ele a criou com umas certas características dele, do próprio Deus. Então, ela é uma ave que é reconhecida universalmente como uma ave da paz. A águia, ela é o símbolo dos Estados Unidos, da Alemanha, e outros países têm a águia como um símbolo. Mas a paz, ela a pomba, ela é reconhecida universalmente como o símbolo da paz. E quando aquele lençol negro desceu lá no Éden, volta a dizer, aquilo mexeu com a natureza de todos os animais. Inclusive, eu estava meditando nisso, inclusive da própria águia. A própria águia, quando o pecado foi praticado no Éden, e desceu aquele lençol negro, aquilo foi tão terrível que mudou até a natureza da águia. Porque a águia passou a comer carne fresca. Ela passou a desejar comer carne fresca. Muito embora aquilo contribuiu, que mais tarde Jesus veio e se identificou com aquele corpo, e que as águias, onde estivesse o corpo, ali se ajuntariam as águias. Aquilo estava, não fugiu do programa de Deus. Mas houve dois animais que aquele lençol negro não mudou sua natureza. Uma foi o do cordeiro. O cordeiro continuou a ser cordeiro. E a outra foi a pomba. A pomba, ela, mesmo com o pecado, mesmo como aquilo caindo sobre o Éden, mas ela não desejou comer nada estragado. Ela não come nada estragado. Ela não deseja comer nada estragado. É a ave mais limpa que há no mundo. Então o pecado, a desobediência não mudou a natureza da pomba. Ela permaneceu como Deus a havia criado, com os mesmos hábitos. Ela não consegue comer algo estragado e depois comer algo bom, como os corvos. E como Deus faz as coisas perfeitas, irmão. Como é interessante isso. Como que Deus tem um controle perfeito disso. Porque nesse sentido, ela não poderia mudar, porque ela representa Deus. Ela representa Deus. E é interessante como isso a gente vê lá em Gênesis, a primeira manifestação, Deus usando uma pomba, foi na arca. Foi lá na arca, quando Deus usou esse pequeno pássaro. E quando Noé pegou aquela pomba, primeiro ele pegou aquele animal, aquela ave falsa, o corvo. Mas depois ele pegou a pomba.
E quando ele soltou a pomba, ali estava o tipo do Espírito Santo. Ele soltou e aquela pomba não encontrou lugar para repouso. Aí ela retorna para a arca. Ela retornou para a arca. Mas depois, passando mais um dia, ele a soltou novamente, para ver se o juízo havia passado. Aí ela foi e quando ela retornou, ela trouxe folhas, da oliveira. O Espírito Santo trouxe folha da oliveira. E lá no meio da Bíblia, agora você encontra Deus usando uma pomba novamente. Agora vindo sobre Jesus. A pomba vindo sobre o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não tem jeito, e vai terminar com a pomba. Vai terminar com a descida do Espírito Santo sobre os cordeirinhos. Ele descerá sobre os cordeirinhos. Você vê isso aqui em São João, bem no último capítulo, quando Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, e Pedro diz que ele o amava. Então, Jesus disse para Pedro: apacenta os meus. Ele primeiro disse: filho de Jonas, pela terceira vez. A primeira vez ele disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Então a pomba veio sobre ele. A segunda vez Deus usou uma pomba e agora nós estamos aguardando novamente a descida dessa pomba sobre a noiva, nos dando um grande batismo. Ele usará novamente esta pomba, que é o Espírito Santo. Você pode ver que em Atos 2, ele não veio na forma corpórea de uma pomba, lá em Atos 2. Vocês observaram isso? Ele veio na forma de língua, repartida de fogo. Mas ele não veio como ele desceu sobre Jesus. A forma que ele desceu sobre Jesus, porque quando Noé soltou aquela pomba e o Espírito Santo guiou a pomba, havia milhões de espécies de árvores. Milhões. E o Espírito Santo guiou aquela pomba para uma oliveira. E ele trouxe folha de oliveira. E oliveira representa o quê? A oliveira. Cristo é a oliveira.
Então a pomba que estava representando Deus, né, dirigiu, que você sabe que toda a árvore, um homem tipifica uma árvore. O homem é tipificado por uma árvore. E ele veio, e essa pomba, dirigida pelo Espírito, trouxe as folhas de uma oliveira. E agora, o próprio Deus desce sobre o cordeiro, que são duas naturezas, que o Mombrana diz, lá nós vimos sexta-feira, a pomba ela não desceria sobre um lobo, porque a natureza do lobo é errada. Ela não desceria sobre um cachorro, sobre um cão, porque é uma natureza errada. Uma natureza que foi mudada. Porque o cão, ele não foi criado com esse desejo, né? O lobo, que é um cão, um tipo, né, da espécie, ele não foi criado com esse desejo de comer carne. Mas depois que desceu o lençol negro, então, é importante, então, a gente observar essas coisas. A gente não pode ser muito desatento. A gente não pode ficar muito desatento às coisas. A gente tem que estar observando os sinais. Porque ele vai passar dos sábios, ele passará por alto dos sábios e dos entendidos. Mas aos pequeninos isso vai ser revelado. Então nós temos que estudar e analisar o que isso vai contribuir para o nosso bem, o que isso está contribuindo para o nosso bem, como que isso vai acontecer, de que maneira, como isso está nos beneficiando, né? E aí manifestar aquilo que está dentro de nós, né? A gente observar essas coisas. Muito bem. Então nós paramos aqui em Apocalipse, o capítulo 4 e a primeira parte, o parágrafo 64. 64. Diz assim: quando um cristão é primeiramente salvo, sua fé está direcionada a Cristo. Essa é uma característica quando um cristão é salvo. A sua fé, ela é direcionada a Cristo. A direção, ela vai e seus olhos, a sua atenção é para Cristo. É muito importante nós observarmos isso. Então, ele mesmo tem algo a fazer. Que às vezes a gente é tentado a fabricar uma santidade, que se chama manufatura, né? A gente tentado a fabricar uma santidade. Então é quando a gente quer se fazer santo. Mas, na verdade, quando um cristão é salvo, como nós acabamos de ouvir, ele sabe o dia que ele se encontrou com Deus. Ele sabe o dia que aquilo mudou sua vida, o transformou, né? Ele sabe o dia. Então,
Ele mesmo tem algo a fazer. Quem? Cristo. Quando o cristão é salvo, primeiramente salvo, sua fé está direcionada a Cristo. Então, ele tem algo a fazer. Cristo tem algo a fazer. Porque a nossa santidade é por representação. É por representação. Não é uma santidade que eu venha dizer, eu sou santo, eu faço isso, eu faço. Não. É Cristo que faz por nós. Ele tem algo a fazer. E isso, ele tem que fazer a coisa seguinte: santificar-se a si mesmo de todos os hábitos imundos. É ele que faz isso. Te santifica de todos os hábitos imundos. Tem certos hábitos que nós temos que nem a gente sabe que é imundo. Vocês já viram agora, ultimamente, é uma coisa que vocês já observaram nesses dias, como as pessoas estão gripando? Parece que elas estão gripando mais do que no outro tempo. Eu tenho visitado famílias inteiras gripadas. Dor na garganta, dor na cabeça. É estranho, né? Estranho. Porque hoje não existe mais doença, acabou. O câncer não está mais matando. O rins, né? Problema de rins não está mais matando. AIDS não está mais matando. Diabetes não está mais matando. Não existe mais. Você vê, não se fala mais de... Não tem mais doença. Acabou. Só tem uma gripe. Tudo é uma gripe. Né? Tudo agora morreu, manda enterrar logo, porque, entendeu? E como que está crescendo os infartos? As pessoas estão infartando mais agora. E o fulano que foi? Aí fala o nome da doença, mas no fundo a gente vai ver foi infarto. As pessoas estão infartando mais. As famílias estão brigando mais. Os casais estão brigando mais. Porque imagine ficar dentro de uma casa 24 horas já é problema. Agora 15 dias, um mês, entendeu? Com e muitas casas têm uma sala, um quarto e uma cozinha. Aí a vida fica sala, quarto, cozinha. Sala, quarto, cozinha. Entendeu? Pessoas acostumadas a sair todo dia, andar tudinho. Aí, sala, quarto, cozinha. Aí e vendo as mesmas caras. Sala, quarto, cozinha. Então, os casais estão brigando mais agora. Eu conheci um casal que eles descobriram que a maneira para eles viverem bem era o irmão trabalhar à noite e a irmã de dia. Quando era no fim de semana que eles se encontravam, maravilha. Quando ela chegava do trabalho, ele saía para o trabalho. Mas quando mudava o turno dele, que os dois ficavam trabalhando de dia, não precisava nem passar o dia junto. Os dois trabalhavam de dia, pronto, eles brigavam. Um dia eles me chamaram e me disseram isso. A gente descobriu que quando a gente está junto, a gente briga. E só era à noite, né? Eles chegavam do trabalho, era o suficiente. Aí disse, sabe, a gente já percebeu que quando eu trabalho à noite, que meu turno vai para a noite, e o dela de dia, a gente vive bem. O problema é quando nós dois estamos de dia juntos, ou estamos à noite juntos.
Agora imagine como é que tá as coisas, né? Aí vai aumentar a ansiedade, está aumentando a ansiedade. E se tem coisa terrível é a ansiedade. Porque a ansiedade, ela não se satisfaz. Ela está todo o tempo desejando algo, e aquilo, mas ela não fica satisfeita. Eu comparo a ansiedade como um saco furado. Você nunca consegue encher. E a pessoa fica ansiosa. Está aumentando a ansiedade, as brigas nos lares, está aumentando os infartos, a violência, tudo por causa de uma chamada reclusão social. E pior, não está impedindo as pessoas de griparem. Não está impedindo. Mas existem as coisas positivas que estão acontecendo. Eu tenho, assim, as pessoas estão felizes, porque muitas delas estão pegando R$600, olha. Sabe, aquela alegria de muitas estão pegando R$600, tem gente que já quer até alugar casa. Mora de favor na família, não, já se despediu, não, mano, eu vou alugar agora, eu vou pegar R$600, eu vou alugar uma casa, tudo, e aí não foi aprovado, voltou triste, aí voltou lá para onde estava. Então, as pessoas estão felizes, né? E eu penso, né? Se não fosse o corona, muita gente não ia pegar esse dinheiro. Assim, mas foi por causa do corona que estão pegando, né? Eles estão pegando, né? E estão descansando, entre aspas, do pessoal da CELPA, né? Que ninguém vê o pessoal da CELPA. Estão descansando, já tem gente, rapaz, não vão cobrar mais não. Digo, olha, cuidado. Eles estão só acumulando na calculadora lá. Quando eles virem, não vão deixar acumular. Não vão deixar acumular, que esse pessoal, eles estão quietos aí, mas eles não esqueceram não. E se você ver, tem tanta coisa boa acontecendo por causa desse problema aí. Né? Tem muitas coisas boas acontecendo por causa desse problema. E tem muitas coisas ruins acontecendo por causa desse problema. Se o mundo depois... Porque tem gente que acha que isso vai sumir, não vai mais sumir. Não se iluda com isso. Eles estão procurando a cura, mas isso veio para ficar. Isso vai continuar agora no nosso dia a dia. Eles estão lutando para encontrar a cura. Alguém conseguiu, eles conseguiram eliminar a dengue? Não. Do dia que ela chegou, pronto. Todo ano tem gente e morre, né? Não conseguiu, não vai tirar mais. Então, esse Covid aí, ele veio para ficar. Então, todo ano, já pensou a gente ficar eternamente parado, assim, ficar... Se todo ano vai ter agora. Só que a mídia vai deixar de fazer essa lavagem cerebral que ela está fazendo no povo. Isso é lavagem cerebral. Você que fica em frente de televisão, e em frente de celular e coisa, e não sabe administrar o que você vê e o que você ouve, que o celular te dá uma oportunidade de você administrar o que você vê e o que você ouve. Mas se você não sabe administrar o que você vê, o que você ouve, você vai apanhar espírito da quinta dimensão. Você pode ver,
Agora, nós que temos conhecimento da mensagem, a gente sabe o que é uma quinta dimensão. A quinta dimensão é um eterno pesadelo. É um horror. Aterroriza. Dá medo. Então, esses pregadores que estão produzindo medo nas pessoas, né? Outro problema que está surgindo, as pessoas estão engordando, porque a ansiedade leva a pessoa a comer demais. Ela fica sedentária, que gosta desses frangos de granja. Vai ali, belisca. Aí dá mais uma volta, outra beliscada. Aí vai mais ali, outra beliscada. E aquilo vai. Eu tenho encontrado pessoas que já estão deformadas, de tão gordas. Aí não tem exercício, não tem nada, né? Vai chegar o dia que até o controle remoto vai ficar pesado. Apertar um controle remoto, e fica só deitado apertando o controle remoto. O controle remoto vai pesar. Vocês vão observando que essas coisas estão produzindo mais doenças. E as pessoas vão agravar, vão piorar. Né? Agora, quando você nasceu de novo, quando você é primeiramente salvo, sua fé está direcionada a Cristo. Sua fé, a primeira coisa que Deus faz contigo, porque é Ele que te dá fé. A fé vem pelo ouvir. Então, Ele te dá fé, e essa fé põe os olhos em Cristo. Você fica olhando para Cristo o tempo todo. Né? O tempo todo. Agora, vamos ler aqui uma porção da palavra, São Mateus 17, e vamos antes falar com o autor da palavra, né? Vamos encerrar cedo, não vou pegar toda a matéria que tem aqui. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, de ressurreição, nós estamos agradecidos por estarmos aqui. Nós que moramos aqui nesta cidade, estamos sendo ricamente beneficiados, Senhor, duplamente. Primeiro, pela Tua presença. E segundo, porque nós estamos no lugar mais certo que há. E o lugar mais seguro que nós temos para ficar, nós já sabemos que é no centro da Tua vontade. Então, Senhor, nos ajude e nos abençoe. Ouça a nossa oração. Acrescenta-nos a fé na palavra, Senhor, e faça-nos crescer no Senhor e na força do Seu poder. Continue conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, pois nós te pedimos a Tua bênção, em favor de toda a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor. Nós pedimos a Ti a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler aqui São Mateus. Eu quero ler o último versículo de São Mateus 16. Jesus diz assim no versículo 28, São Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aqui está o cumprimento desta profecia. 6 dias depois se cumpriu. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Vamos ouvir um hino com a irmã Carolina? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento e pedimos a tua bênção, Senhor. Abra nosso entendimento, dê-nos uma atmosfera de a gente possa meditar, estudar a palavra, pois nós te pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir. Poder sentar? Só ninguém ia me observar. Curvava o fardo, andava eu e quis desesperar. Deixei-me então a Cristo, do mundo a me atrair, e sua voz suave pude ouvir. Na senda do Calvário, meus pés também cansei, e sobre a cruz pesada, sem forças me prostrei. Cansado peregrino, a noite chega ao fim, e toma a cruz e segue junto a mim. O esforço meu por ti, Jesus, às vezes me cabe. Com grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te servir, e sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, deixei o céu, a luz, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois, assim, e toma a cruz e segue junto a mim. Deixei o trono e a glória, deixei o céu, a luz, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois, assim,
Então, quando Jesus falou aqui em São Mateus 16, versículo 28, ele usou o plural. Ele falou alguns, significando que seria mais de um. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns. 6 dias depois, isso se cumpriu. E ele convidou, em particular, alguns daqueles discípulos. Ele convidou 3, que foi Pedro, Tiago e João. E o irmão Brana mostra que Pedro representava a fé, Tiago representava a esperança e João representava o amor. Então ele convidou a fé, a esperança e o amor para que pudessem ver o Filho do Homem em seu reino. E eles viram. E a fé queria logo fazer 3 tabernáculos lá. Um para Moisés, um para Elias e um para Jesus. Tudo bem. Mas quando você chega em Apocalipse 4, logo depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja sobe no fim do capítulo 3, e logo depois ele não convidou mais a Pedro e nem a Tiago, e ele convidou a João. João foi o último dos apóstolos. Pedro já havia sido crucificado e Tiago já havia sido também sacrificado. E então estava João, o amor. Depois destas coisas, das eras da igreja que ele viu, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo. Então a mesma voz que falou com ele na terra, agora falou com ele do céu. Disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Então, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, Jesus convidou o amor para subir. Vocês devem estar tentando para isso, né? Jesus convidou o amor para subir no céu. Porque no céu não precisa de fé. E no céu não precisa mais de esperança. Você precisa de fé aqui. Você precisa esperar aqui, ter esperança, esperar aqui. Mas lá você não vai precisar ter mais fé. A fé é dada por Deus para você vencer, para você ser um vencedor aqui. A esperança, né? Mas veja quem foi convidado. Foi aquele que representava o amor.
Agora, voltando aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Fala sobre a excelência do amor, a suprema. Se você tiver tempo, você lê isso aqui. Então, ele fala sobre a excelência do amor. Mas eu vou ler somente o versículo 10, o 11 e o 13. Versículo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas deixa eu voltar para o 8, que diz assim: a caridade, que quer dizer o amor, nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Terão fim, né? Terão um tempo. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E o versículo 11 agora. Quando eu era menino, vê que isso não é coisa para menino, né? Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E então isso não é para criança, é para cristão amadurecido. Não é para meninos em Cristo. Não é para meninos em Cristo, não é para criança, mas é para cristãos maduros, cristãos amadurecidos, que sabem onde estão, sabem o que creem, sabem de onde vieram, sabem para onde vão. Às vezes a gente sempre comento isso, né? Quantas coisas que a gente já fez quando menino que a gente tem vergonha hoje, né? Quantas coisas que nós já fizemos quando éramos meninos que hoje, quando estamos maduros, nós temos até vergonha de falar certas coisas. E como a mãe sabe de coisas, né? O irmão mais velho, até o mais novo, né? Viu tanta coisa que hoje às vezes a gente tem até raiva que a pessoa fale. A gente não quer, porque fizemos aquilo quando éramos meninos, quando éramos crianças. Mas observe que o Espírito Santo está falando através do ministério do apóstolo São Paulo. No versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor, é a caridade. E exatamente o amor é que foi convidado para subir. O amor foi convidado, viu uma porta aberta no céu, e aquela voz como de trombeta, que ele sempre ouviu falar, lhe convidou para subir. Suba cá. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Apocalipse capítulo 4, primeira parte,
Você pode ler do parágrafo 141 até o 148. Mas para remir o tempo, eu vou falar a parte B do 141. Lá em São João, capítulo 20, versículo 21, Jesus havia encontrado com seus discípulos, lhes alimentado com peixe e pão sobre o fogo, e enquanto eles subiam pela ladeira, João se inclinou sobre seu peito. E Pedro fez uma pergunta e disse: o que acontecerá com este homem? João, você sabe, no dia que você nasceu, você recebe influência dos astros. Mesmo que nasça na mesma família, a gente não é igual. Às vezes a gente carrega até a imagem do papai, a gente carrega a imagem da mamãe, né? Ou de algum parente, mas a natureza, a gente carrega parte da natureza, mas a influência que a gente sofre pelos astros, cada um é diferente do outro. Então, a influência que Pedro recebeu ao seu nascimento foi uma. A de Tiago foi outra. E a de João foi outra. E a João era carinhoso. João era amoroso. Não quer dizer que ele não tinha um temperamento herdado de seus pais, né? Mas ele era carinhoso, ele era amoroso. E dos 12, ele era o único que colocava os ouvidos dele no peito de Jesus e ouvia a batida do coração de Jesus. Ele reclinava a cabeça, colocava ali e Jesus deixava. E Jesus deixava. Então, quando João fez isso, então Pedro perguntou: Senhor, isso após a ressurreição, o que é que vai acontecer com este homem? Aí o Mombrana diz: Jesus amou João. Jesus amava João. Quem é que não gosta de carinho, né? Eu não preciso nem perguntar. Você gosta mais de carinho ou gosta mais do... Não precisa nem perguntar, né? Tem pais que se inclinam mais para certos filhos por causa da maneira deles. Tem uns filhos que são mais carinhosos. Tem outro que ama, mas ele não sabe expressar aquilo. Ele tem uma maneira de amar, a gente tem que entender isso. Ele ama, não quer dizer que ele não ama. Ele tem sentimento. Mas só que tem uns que sei lá, são todos... né? São carinhosos. E João era o mais carinhoso de todos com Jesus. E ele colocava o peito, então isso levantou aquilo. Pedro perguntou para Jesus: o que é que vai acontecer com esse homem? Então, João era um homem de amor. E ele disse: o que acontecerá com este homem? Qual será o seu estado? Qual será o seu futuro? E Jesus lhe disse: que importa se ele ficar até que eu venha, até que eu retorne?
O que importa? Aí então os discípulos cometeram um engano, eles interpretaram aquilo que Jesus falou e eles começaram a dizer que João não ia morrer. E não foi isso que Jesus disse. Agora, quando foi lá em Apocalipse, que ele foi lá para a ilha de Patmos, aí se cumpriu o que Jesus disse. Aí Jesus convidou João para subir. E a Bíblia diz, e logo ele entrou em espírito. E quando ele entrou em espírito, então ele começou a ter visões. Como se fosse algo real. Ele passou a ter visões porque ele estava no espírito. Então João, deixa eu ver aqui, você leu 46 parte A, 146 parte A. Jesus, ele simplesmente escolheu João e o levou lá em cima e lhe mostrou toda a coisa antes que ele morresse. Ele viveu exatamente a coisa toda. Então João viu tudo. Agora, Apocalipse 4, capítulo 4, a segunda parte, eu vou parar aqui, parar 41 e o 42. 41 e o 42. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. E aqui eu quero parar. João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto. Estão entendendo por que nós estamos levando essa linha de arrebatamento e estamos mostrando para os irmãos que não é hora de contender? Não é hora de discutir. A hora é de amar. Porque os verdadeiros cristãos, eles serão convidados a subir. E Jesus convidou o amor para subir. E será que no arrebatamento ele vai convidar outra? Ele vai convidar a fé? Não. Ele vai convidar a esperança? Não. Ele vai convidar o amor. Porque a pedra de coroa é o amor. Agora, a gente tem que entender que não é o meu amor, não é o teu amor. É o amor ágape. É o amor de Deus, é o Espírito Santo, é a pomba, é a paz. A pomba vai descer sobre o verdadeiro cristão. Quem é? Eu não sei. Eu creio que vocês estão no quadro. Eu creio que vocês estão e receberão isso. Nós, os que tivermos vivos, nós não vamos atrapalhar os que dormem. Eu acredito que eu me congrego no meio desse grupo, desse povo. Você tem que crer nisso. Aqui você tem que ter a fé e a esperança. Você tem que ter os três. Agora, não separados. Você tem que ter fé, você tem que ter esperança e você tem que ter amor. Esses três vão... O amor é o maior. E o amor é quando atinge a estatura do homem perfeito. Aí não é para criança mais. Porque se você vê, não dá tempo, mas a questão da fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome
e sede de justiça. E eu pergunto, quem tem fome? Quem tem fome pode ter fome se tiver de barriga cheia? O que é que vocês acham? A pessoa pode ter fome se ela tiver de barriga cheia? No natural mesmo, você acha que pode a pessoa? Se você está com a barriga cheia, você está com fome? Se você tiver com barriga cheia e ainda estiver comendo, é pecado. Chama-se glutonaria. Você não precisa mais comer. Você já está cheio, mas mesmo assim está comendo. Aí é pecado, é glutonaria. Mas Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Essas pessoas que têm fome e sede de justiça, é porque não têm. Se eles tivessem, eles não teriam fome. Se eles estivessem bebendo daquela fonte que Jesus disse que daria água para a samaritana e ela nunca mais teria sede, é que eles não... Mas eles estão desejando. Eles não têm, mas eles estão desejando, eles são desejosos. Por isso eles têm fome. Por isso eles têm sede. E por isso eles serão salvos. Agora fica isso para você levar e meditar nisso. Será que isso aplica-se à virgem nécia ou à virgem prudente? Será que a virgem prudente vai ter fome? Vai estar com fome? E vai estar com sede? Ou é a virgem nécia que tem fome e tem sede? Porque ela não tem, mas ela tem desejo de ter. Ela deseja, bem-aventurado, porque eles serão fartos. Senhor Jesus, que coisa profunda é essa que o Senhor me deu nesta madrugada, nessa escritura das bem-aventuranças. E eu pensei nisso, e o que o teu profeta fala sobre esse assunto. Aqueles que têm fome, bem-aventurado, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles são bem-aventurados, então eles serão fartos. Aí vai chegar um dia que eles ficarão fartos, eles não terão mais fome e não terão mais sede. Pai, completa essa revelação na alma de teus filhos. Dê-nos o batismo de amor, Senhor. Mas nós não queremos o amor que nós já temos, nós queremos o teu amor. Nós queremos uma mudança, o teu amor, que a gente possa entrar no Espírito para ver como Deus, falar como Deus, sentir como Deus, viver como Deus, andar como Deus, andar como verdadeiros filhos de Deus. Abençoa a tua igreja, teu povo que se chama pelo teu nome. Nós te agradecemos por esta manhã no nome do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Tenham um bom dia no nome do Senhor Jesus. E logo mais nós nos encontraremos, se Deus quiser. Deus te abençoe. Sublime amor de Deus, que a líria não traduzirá além do céu, do infinito
aflição, seu Filho Deus doou ao sofredor, deu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos do céu. Ao sobreviver do tempo ao fim e ao grande Rei aqui chegar, e o homem vir e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a plena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor, ao mar daria o fim, mas onde pôr